pão é um alimento presente na maioria das culturas ao redor do mundo. Com sua história rica e variada, esse alimento básico tem muito mais a oferecer do que apenas seu sabor delicioso e sua textura macia. No episódio de hoje, mergulharemos em 8 curiosidades sobre o pão que certamente vão surpreender você. Vamos começar. Origens antigas. O pão tem origens que remontam a milhares de anos. Sabe-se que os egípcios foram um dos primeiros povos a dominar a arte da panificação, há cerca de 5.000 a.C. Naquela época, o trigo era moído manualmente e a fermentação ocorria naturalmente, o que resultava em pães mais densos e pesados do que os que conhecemos hoje. A relevância do pão na Idade Média. Durante a Idade Média, o pão tornou-se um elemento essencial na dieta das pessoas. Era tão importante que chegou a ser utilizado como moeda de troca em algumas regiões. Eventuais problemas com a safra ou a qualidade do pão podiam desencadear revoltas populares. O mistério da fermentação. A fermentação é um processo crucial na produção de pão. No entanto, seus detalhes microscópicos só foram revelados no século XIX, quando cientistas descobriram que o responsável pela fermentação era um organismo vivo, o fermento Saccharomyces cerevisiae, que libera dióxido de carbono durante o processo, fazendo o pão crescer. A chegada do pão de forma. O pão de forma, tão popular atualmente, foi criado por Gustav Papendick em 1928. Ele desenvolveu um processo de cozimento a vapor que resultava em fatias mais uniformes e retangulares. Essa inovação tornou o pão de forma ideal para sanduíches, revolucionando o mundo da panificação. Superstições e crenças relacionadas ao pão. O pão também tem suas superstições e crenças peculiares. Em muitas culturas, jogar pão fora é considerado um desperdício grave, e acredita-se que desperdiçar pão pode trazer azar. Além disso, deixar um pedaço de pão no prato é uma prática comum em algumas regiões para garantir que não falte comida na mesa. A maior variedade de pães do mundo. Você sabia que existem milhares de variedades de pão ao redor do mundo? Cada cultura tem suas receitas e técnicas tradicionais. Desde o baguete francês e o pão de alho italiano até o pão de banana caribenho e o pão perníquel alemão, a diversidade de sabores e texturas é simplesmente impressionante. Pão na era espacial. O pão também desempenhou um papel importante na exploração espacial. Em 1965, o astronauta John Young levou um sanduíche de carne assada em fatias para o espaço na missão Gemini 3. No entanto, a NASA logo percebeu que as migalhas de pão flutuando na microgravidade poderiam ser problemáticas, e desde então, optam por alimentos mais limpos em suas missões. Tradições de partilha de pão. Em muitas culturas, o ato de compartilhar o pão é simbólico e representa laços de amizade, hospitalidade e união. Em algumas cerimônias de casamento, por exemplo, os noivos compartilham um pedaço de pão para simbolizar o início de sua vida juntos. O pão é muito mais do que apenas um alimento comum em nossas mesas. Sua história fascinante, as inovações na panificação e as diversas tradições relacionadas a esse alimento tornam-no um elemento valioso em muitas culturas ao redor do mundo. A próxima vez que saborear um pão fresquinho, lembre-se de todas essas curiosidades que o cercam. Gostou dessas curiosidades? Então inscreva-se no nosso canal Curiosidade Inevitável para mais conteúdo interessante e informativo como este.